Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu me chamo Cristiano Barreto, sou professor na área de cursos profissionalizantes desde 1997, aonde nós já atuamos ministrando aulas de informática, administração, montagem e manutenção de computadores, programação. Também já trabalhamos ministrando palestras, workshops, treinamentos corporativos, também já demos aulas de logística e assim por diante. Já trabalhamos, podemos dizer, com muita coisa. E aqui, nesse canal, a gente compartilha um pouquinho desse conhecimento que a gente vem adquirindo aí em quase 30 anos. E estamos aqui para mais uma aula do curso de qualidade de vida e trabalho. Exatamente, esse curso aqui, que é composto por 11 aulas, onde a cada aula nós vamos abordando aqui um tema, onde esse tema tem uma relação direta com qualidade de vida e trabalho. Esse curso nós tivemos a oportunidade de desenvolvê-lo e aplicá-lo no período de 2015 a 2023 no Centro Brasileiro de Cursos, o SEBRAC, onde nós atuávamos, né, melhor até dizendo, soa mais bonito, né, como professor do curso de assistente administrativo completo e era oferecido um curso adicional aos alunos, beleza? E nessa aula, o tema dela qual é? Vamos aqui, ó. Novas ideias, novas chances, inovação e empreendedorismo, beleza? E eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Por exemplo, você já teve uma ideia simples que resolveu um problema seu ou de alguém? Olha aí, você já teve uma ideia simples que resolveu um problema seu ou de alguém? Pense nisso. Você, por exemplo, já pensou em fazer algo diferente, mas achou que não ia dar certo? Bem, eu estou te fazendo essas perguntas por quê? Porque muitas vezes o que falta não é capacidade, é coragem para começar. E inovar não é você inventar algo grandioso, é você pensar em jeitos novos de fazer o que já existe. Já empreender não é só você abrir empresa, é você ter iniciativa, é você buscar soluções, é você transformar dificuldades em oportunidades. Então, nessa aula, eu quero conversar com você sobre como usar a criatividade no dia a dia, em como pensar diferente, em como resolver problemas com atitude e como dar o primeiro passo para você empreender mesmo com poucos recursos. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa esperar por alguém. Você pode ser a mudança que você procura. Então, vamos descobrir isso juntos? E, para a gente começar, o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é inovação. Pensar em jeitos novos de fazer as coisas. Inovação, um jeito novo de fazer as mesmas coisas. Então vamos lá. É... A palavra inovação, ela até pode parecer assim coisa de gente chique. Mas, no fundo, inovação é algo que a gente faz o tempo todo. Se tem um povo que gosta de inovar, é o brasileiro. A gente já disse que inovação é você pensar em jeitos novos de fazer as coisas, correto? Mas a parte mais importante é que essa ideia nova tem que trazer um resultado bom, sabe? Não adianta inventar uma coisa só por inventar. A inovação, ela tem que servir para fazer as coisas mais fácil, mais rápido, mais barato ou, o mais importante, fazer tudo
muito melhor. Pensa, por exemplo, na sua cozinha. Antigamente, as pessoas elas tinham que acender um fogão a lenha, o que demorava e até mesmo fazer fumaça. Aí foram e inventaram um fogão a gás, que foi uma inovação gigante no produto. Depois, inventaram um micro-ondas, que é super rápido, e é mais uma inovação. Um outro exemplo claro é o banco. Como assim? Vamos lá. Antes, nós tínhamos que ir lá, entrar na fila, tínhamos que aguardar a nossa vez de ser chamado para ser atendido, tínhamos que preencher papel para resolver as coisas. E hoje, nós fazemos tudo pelo celular. Me responde uma coisa: isso é ou não é uma inovação no serviço? Porque veja bem, o jeito de usar o banco, convenhamos, ele ficou 1000 vezes melhor. E até mesmo no seu trabalho. Por exemplo, se você acha um jeito, por exemplo, de organizar as ferramentas para não perder tempo procurando, isso já é inovação. Sabe? Por que eu falo que isso é uma inovação? Porque isso melhora o processo e vai fazer o seu dia render mais. E por que as empresas e as pessoas elas fazem isso? Bem, a resposta para essa pergunta é muito simples. Porque, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, quem inova sai na frente. Sabe? É como uma corrida. Se todo mundo está de carroça e, por exemplo, você aparece com o Fusca, você vai chegar no destino primeiro. E você vai cansar menos e ainda vai economizar tempo para fazer outras coisas. Então, a inovação é justamente isso: é mudar uma coisa que já existe ou criar uma nova para que a vida e o trabalho eles fiquem mais simples, para que fiquem mais eficientes e principalmente fiquem mais lucrativos para todo mundo. É sempre, veja bem, inovação é você sempre buscar uma solução inteligente para um problema antigo. Eu sei que você pode falar até o seguinte: poxa, professor, você falando assim, dá a impressão que inovar é uma coisa super fácil. E vou te falar uma coisa, é fácil sim. Só que depende de você. Você é que precisa procurar inovar. E deixa eu te falar alguma coisa. Talvez você possa até mesmo estar dizendo assim: ah, mas eu não sou uma pessoa que tem o hábito de inovar, eu não sei se eu sou bom nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa: todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já inovamos. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, comentários, qualquer coisa, deixa aqui embaixo no vídeo, porque isso é importante para nós, tá ok? Continuando, o próximo ponto que nós vamos abordar aqui é isso, ó: criatividade. Como ter ideias originais. Bem, vamos entender o seguinte: para a gente poder falar de inovação, quando a gente fala de inovação, não tem como a gente não falar de criatividade. E isso é uma coisa muito importante, viu? Por que eu estou falando isso? A criatividade, de um jeito bem fácil, é, na verdade, a nossa capacidade de pensar fora da caixa. É o jeito que a gente tem de ter ideias que são só nossas e que ninguém teve antes. Ou, pelo menos, não daquele jeito. É o poder de imaginar algo que ainda não existe no mundo real. Sabe? Criatividade é como que a gente faz para criar algo novo e criativo. E aí surge até uma pergunta:
como é que nós fazemos para, então, termos ideias originais? Bem, a resposta para isso é muito simples. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Bem, vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente faz para ter ideias originais? Bem, o segredo para você ter ideias originais é não esperar a ideia cair do céu. Sabe? Você tem que provocar a ideia. Então, a primeira coisa é você ser curioso. É você olhar tudo em volta e se perguntar por que isso é assim. Ou você também pode, e se a gente fizesse de um outro jeito? Deixa eu te falar uma coisa. A maioria das ideias novas nascem quando a gente começa a questionar o que está ali parado. E a gente tem que incomodar o problema para a solução aparecer. Se nós pararmos para pensar, as grandes ideias, elas surgiram a partir desse princípio. Uma outra coisa também que ajuda é você misturar as coisas. Por que eu estou falando isso? Olha só, quase toda invenção grande é a junção de duas ou mais coisas que já existiam. Quer ver uma coisa? Pensa bem, a roda já existia e a mala já existia, correto? Mas aí veio alguém e pensou no seguinte: e se eu colocar a roda na mala? Pronto, surgiu a mala de rodinha. E cá entre nós, a mala de rodinha, ela facilitou a vida de todo mundo. Deu para entender? É pegar o que já existe e dar uma cara nova. Sabe? Vamos lá. Para sua cabeça poder funcionar melhor, você também precisa mudar a rotina. Como assim? Veja bem, se você faz sempre o mesmo caminho, e se você vê sempre as mesmas pessoas, o que vai acontecer? A sua mente vai ficar parada. Então, a minha dica é: vá a um lugar diferente, converse com alguém que pensa diferente de você, leia um jornal que você nunca leu. Por que eu estou falando essas coisas? Porque isso é como você dá um susto na sua cabeça. Você está forçando ela a criar novas ligações e ter flashes de inspiração. E por último, deixa eu te falar uma coisa. A parte mais difícil. Bem, e aí vem a pergunta que não quer se calar. Qual é a parte mais difícil? Ora, a parte mais difícil é você não ter medo de errar. Sabe por quê? A gente nunca vai ter uma ideia original perfeita de primeira. A gente vai ter 10 ideias ruins e a 11ª ela pode ser a genial. O importante, dentro de tudo isso que eu estou te falando, é você botar para fora, é você testar e ver o que pega. Entenda, a criatividade, ela é um músculo e a gente só fica bom nela se estiver usando e errando sempre, tá? Então, eu também separei aqui, ó, como você pode observar no quadro, algumas dicas para estimular a sua criatividade. Separei aqui 5 pontos para você. O primeiro deles, ó, observem o que as pessoas elas precisam. Quer dizer, uma coisa que ajuda. Pensa, se você parar para pensar, toda grande ideia ela surgiu com um único propósito: tentar atender a necessidade das pessoas. Por exemplo, quando a máquina de lavar ela foi criada. Ela foi criada com um propósito, em facilitar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a lavarem as roupas de uma maneira mais rápida, mais prática e menos cansativa. Segunda pergunta:
Segundo ponto, ó, pergunte, e se eu fizesse diferente? Lembra do exemplo que eu dei da roda e da mala? Então, anote ideias, mesmo que pareçam bobas. Sabe, é muito importante. Eu, por exemplo, como eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, eu tenho um caderno onde eu anoto toda a ideia que vem na minha cabeça. Toda coisa, tudo que vem na minha cabeça, uma ideia, eu anoto. E depois, sabe o que eu faço? Eu pensando, analisando tudo que eu anoto, eu consigo tirar dali uma ideia para algo maior. Esse curso que você está assistindo aqui agora, ele foi criado dessa maneira. Ele foi formado a partir de um conjunto de várias ideias, de vários pensamentos meus. Teste sem medo de errar. Bem, vamos lá. A gente sabe que aí, como foi coberta a energia elétrica? Você sabe? Como foi descoberta a energia elétrica? Você já parou para pensar? Não? Pare para pensar nisso. Bem, a bateria, a energia elétrica, ela passou por vários processos. Mas a história mais conhecida é a história de uma chave numa linha elétrica, numa linha de pipa. Certo? Concorda comigo? Você já ouviu essa história? A gente já até viu muito isso em cenas de desenhos animados, certo? Então, essa história da chave na linha de pipa, ela é muito famosa, sabe? Benjamin Franklin, lá por volta de 1752, o que acontece? Naquela época as pessoas ainda não tinham certeza se o raio que cai do céu era a mesma coisa que a eletricidade que eles conseguiam fazer em laboratório. Então, Franklin, ele queria provar que sim, que o raio era pura eletricidade. Foi aí então que ele teve uma ideia perigosa de empinar uma pipa durante uma tempestade. Quer dizer, ele fez uma pipa simples, com uma ponta de metal e um barbante que ficou molhado pela chuva. Então, por que o barbante molhado? Porque ele molhado ele consegue levar eletricidade. E na ponta do barbante, perto da mão dele, ele amarrou uma chave de metal. Então, quando o raio ou a carga elétrica forte da nuvem chegou perto da pipa, a eletricidade desceu pelo barbante molhado e parou na chave. Então, a chave de metal ela serviu como um condutor para pegar essa carga. E diz a história que ele chegou a encostar o dedo na chave e levou um choque, provando que a eletricidade que vinha do céu era a mesma que a gente conhecia na Terra. Bem, mas aí a curiosidade nessa história é a seguinte: quantas vezes ele fez isso até alcançar o resultado? Bem, não assim nada oficialmente. Na verdade, a história oficial é que ele fez esse experimento somente uma vez. Mas conta-se a história que ele tentou mais de 9.000 vezes até conseguir o resultado desejado. Então é assim, gente. Apesar de não ser real, mas ilustra bem o que eu estou querendo dizer para você. Então, teste sem medo de errar. E por último, converse com outras pessoas e escute sugestões, perdão. Então, entenda, a criatividade ela cresce quando você se abre para o novo. E quando você junta criatividade com a ação, nasce o que nós chamamos de
empreendedorismo. Sim, porque veja bem, falamos aqui sobre criatividade. Falamos aqui sobre inovação. E não tem como falar sobre criatividade e inovação sem falar sobre empreendedorismo. Tá certo? Então, veja bem, o que acontece? Empreender não é só você abrir um negócio. É você ter atitude, é você enxergar oportunidades, é você agir para melhorar a própria vida. É quando você vê um problema e, ao invés de reclamar, você pensa em como resolvê-lo. É quando você não espera por alguém, mas começa com o que tem. O empreendedor é aquele que faz acontecer. O empreendedor, você pode ser hoje um empreendedor vendendo algo, você pode ser um empreendedor oferecendo um serviço, criando uma solução dentro do trabalho, ou até mesmo ajudando a sua comunidade. O importante é você ter iniciativa e coragem para tentar. Por exemplo, durante a pandemia de 2020, muitas pessoas ficaram sem trabalho. Só que em vez de esperar, muitas pessoas começaram a fazer o quê? Começaram a fazer máscaras de tecido com as sobras que tinham em casa. Eu particularmente, acredito que você também que está me assistindo agora, deva ter comprado alguma dessas máscaras de pano que eram feitos ou por seus vizinhos, ou por amigos, ou por familiares. E até hoje, muitas dessas pessoas que lá em 2020 começaram fabricando máscaras de pano, hoje ainda trabalham com costura. Por quê? Porque viram nisso uma oportunidade de terem o seu próprio negócio. Então, como você pode observar aqui no quadro, ó, para empreender, é muito importante que você observe o que as pessoas precisam, porque o sucesso de um negócio, de uma ideia, ela está em atender às necessidades de um público. Pense no que você sabe fazer ou no que pode aprender. Comece pequeno, com o que está ao seu alcance. Seja responsável e cumpra o que promete e aprenda com os erros e siga em frente. Então, entenda o seguinte: empreender é você acreditar que você pode criar as suas próprias chances. E quando você junta inovação, criatividade e atitude, tudo começa a mudar. Tudo bem? Você entendeu o que é empreender? Você tem alguma dúvida quanto ao que é inovação ou criatividade? Não? Então vamos fazer o seguinte: nós falamos aqui sobre inovação, falamos sobre criatividade, falamos agora sobre empreendedorismo. Mas vamos lá. Agora que você entendeu o que é empreender, vamos falar sobre como resolver problemas, como você pode transformar dificuldades em oportunidades. E aí a gente vem para o próximo ponto da nossa aula, que é resolvendo problemas, ver dificuldades como oportunidades. Veja bem, todo mundo enfrenta problemas, seja falta de dinheiro, seja o desemprego, pouco estudo, saúde frágil, conflitos em casa ou até mesmo no trabalho. Mas o que muda a vida não é o problema em si, é o jeito como você reage a ele. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas, elas desistem diante da dificuldade. Outras já enxergam ali uma chance de crescer, de aprender ou até mesmo de mudar.
E isso é atitude empreendedora. É você transformar o que parece obstáculo em oportunidade. Se, bem, em aulas sobre empreendedorismo, eu já até comentei com os meus alunos que uma pessoa ela pode se tornar empreendedora por várias razões. E nós temos o que nós chamamos de empreendedor por necessidade. O que é o empreendedor por necessidade? Quando nós falamos do empreendedor por necessidade, a gente está falando do seguinte: a gente está falando daquela pessoa que se tornou empreendedora por uma necessidade. Por exemplo, eu já conheci histórias de pessoas, né, que se tornaram empreendedoras porque perderam o emprego. Perderam o emprego e começaram a pensar numa forma de levar o sustento para sua casa. Certo? Então, tem pessoas que se tornaram empreendedoras por necessidade. Então, vamos lá. Voltando aqui a falar sobre o empreendedorismo, né? Como podemos então transformar as dificuldades em oportunidades? Você pode notar que tem aqui um quadro onde eu listo aqui algumas dicas para você, ó. Primeira, encare o problema com calma e clareza. Outra, pergunte: o que eu posso aprender com isso? Ou veja se há algo que você sabe fazer e que pode ajudar. Converse com pessoas que já passaram por situações parecidas e teste soluções simples e vá ajustando conforme aprende. Sabe? Resolver problemas é parte da vida. E quando você age com criatividade, coragem, iniciativa, você descobre que cada desafio pode vir a abrir uma porta nova. Certo? Pense nisso. Sabe? É como o tema dessa aula aqui, né? Novas ideias, novas chances. Inovação e empreendedorismo. E se a gente parar para pensar, o que a gente viu até aqui? Nós vimos que ter novas ideias e colocá-las em práticas podem abrir caminhos que antes pareciam fechados, sabe? Nós vimos que inovar é o quê? É você pensar diferente, é você criar soluções simples, é você melhorar o que já existe. Já empreender é agir com coragem, mesmo quando os recursos são poucos. Então, esses temas, eles mostram que você não precisa esperar por alguém ou por condições perfeitas. Você pode começar com o que tem, você pode começar aonde está e ir ajustando conforme aprende. O importante dentro de tudo isso é o quê? É você não parar, certo? E para a gente finalizar, eu quero deixar aqui essa reflexão para você. Ó. Toda mudança começa com uma ideia. E toda ideia precisa de alguém que acredite e coloque em prática. Beleza? Então, a partir de hoje, observe a sua rotina. Veja o que pode ser feito de outro jeito. Pense em ideias simples que podem virar solução e, se surgir um problema, encare como um convite para você crescer. Simples assim. Tudo só depende de você. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Perguntas? Críticas? Sugestões? Comentários? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está gostando desse conteúdo? Está achando ele bacana? Está achando ele legal? Você acha que você tem um conhecido, um amigo, um familiar que você pensou assim, poxa,
fulano tem que assistir isso aqui. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, nos ajude a expandir, a espalhar, melhor dizendo, conhecimento, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fui!